3. Oferendas dos chefes e consagração dos levitas. 7. Oferenda dos carros. No dia que Moisés terminou de erigir a habitação, ele a ungiu e a consagrou com todos os seus pertences, bem como o altar com todos os seus utensílios. Quando havia acabado de ungir e de consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferenda. Eram chefes das casas patriarcais. Eles que foram chefes das tribos e que presidiam o recenseamento. E levaram a sua oferenda diante de Yahvé. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi. E os apresentaram diante da habitação. Yahvé falou a Moisés e disse: Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda da reunião. Tu os darás aos levitas, e cada um conforme a sua função. Recebeu Moisés os carros e os bois, e os deu aos levitas. Aos filhos de Gerson deu 2 carros e 4 bois conforme a função deles. Aos filhos de Merari deu 4 carros e 8 bois conforme a função que tinham de exercer sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aos filhos de Cate, porém, não deu nada, pois deviam transportar sobre seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Oferenda da dedicação. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar. No dia de sua unção, trouxeram a sua oferenda diante do altar. E Yahvé disse a Moisés: Cada dia um dos príncipes trará a sua oferenda para a dedicação do altar. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, apresentou a sua oferenda Natanael, filho de Suar, príncipe de Isacar. A sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia trouxe a sua oferenda Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zabulon. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Eliabe, filho de Elon. Trouxe a sua oferenda no 4º dia Elisu, filho de Sedeu, príncipe dos filhos de Ruben. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Elisu, filho de Sedeu. No 5º dia trouxe a sua oferenda Salamiel, filho de Surizadai, príncipe dos filhos de Simeão. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata
de 70 ciclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 ciclos, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Salamiel, filho de Surizadai. No 6º dia trouxe sua oferenda Eliasaf, filho de Reuel, príncipe dos filhos de Gade. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para sacrifício pelo pecado e para o sacrifício da comunhão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Eliasaf, filho de Reuel. No 7º dia trouxe a sua oferenda Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite. Para a oblação, um vaso de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado e para o sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, trouxe a oferenda Gamaliel, filho de Fadazul, príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Gamaliel, filho de Fadazul. No 9º dia, apresentou a sua oferenda a Abidã, filho de Gedeão, príncipe dos filhos de Benjamim. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado e para o sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia trouxe a sua oferenda a Ezer, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Ezer, filho de Amizadai. No 11º dia trouxe sua oferenda Fagiel, filho de Ocrã, príncipe do filho de Azé. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos de bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheia de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 ciclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado e para sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Fagiel, filho de Ocrã. No 12º dia trouxe sua oferenda a Irá, filho de Enã, príncipe dos filhos de Neftali. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 ciclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 ciclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício da comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Airã, filho de Enã. Ou seja, todo mundo pô, praticamente a mesma coisa, só mudava o nome das pessoas e o dia. Essas foram as oferendas dos príncipes de Israel para a dedicação do altar. No dia de sua unção, 12 bandejas de prata, 12 bacias de aspersão de prata, 12 vaias de ouro. Cada bandeja de prata pesava 130 ciclos e cada bacia de aspersão 70, sendo que o total de prata desses objetos pesava 2.400 ciclos do santuário.
Cada um dos 12 vasos de ouro, cheios de incenso, pesava 10 ciclos em ciclo do santuário, sendo que o ouro desses vasos pesava um total de 120 ciclos. No total, os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com as oblações que os acompanhavam. Para o sacrifício pelo pecado, 12 bodes. O total de animais para o sacrifício de comunhão foi 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Essas foram as oferendas para a dedicação do altar após a sua unção. Quando Moisés entrava na tenda da reunião para se dirigir a ele, ouviu a voz que lhe falava do alto propiciatório que estava sobre a área do testemunho, onde os dois querubins, entre os dois querubins. Assim, pois, falava com ele. Capítulo 8. As lâmpadas do candelabro. Yahvé falou a Moisés e disse: Falarão, tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de modo tal que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Assim fez Arão. Colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era trabalho de ouro batido. Tanto o pedestal como as hastes eram também de ouro batido, de acordo com o que Yahvé havia mostrado a Moisés. Assim foi feito o candelabro. Os levitas são oferecidos a Yahvé. Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. A fim de os purificar, procederás da seguinte maneira: fará sobre eles uma aspersão de água lustral. Raparão eles todo o seu corpo e lavarão as suas vestes. Estarão então puros. Em seguida, tomarão um novilho juntamente com a oblação de flor de farinha amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício pelo pecado. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda da reunião, e reunirás toda a comunidade dos israelitas. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante de Yahvé, os israelitas imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto de apresentação diante de Yahvé, oferecerá os levitas da parte dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço de Yahvé. Os levitas em seguida porão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais tu farás um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto a Yahvé, a fim de realizar com os levitas o rito de expiação. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás a Yahvé com gesto de apresentação. Assim, pois, separarás os levitas do meio dos israelitas, a fim de que me pertençam. Os levitas começarão, pois, a fazer o serviço da tenda da reunião. Tu os purificarás e os oferecerás com um gesto de apresentação, porque me foram dados como doados entre os israelitas. Eles substituem aqueles que abrem o seio materno. Todos os primogênitos dentre os israelitas, eu os atribuí a mim. Na verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos israelitas, homem ou animal. Eu os consagrei a mim desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. E em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Dou os levitas a Arão e a seus filhos do meio dos israelitas como doados. Farão para os israelitas o serviço de culto na tenda da reunião, e farão por eles o rito de expiação, de modo que nenhum dos israelitas seja ferido por se haver aproximado do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos israelitas fizeram com os levitas, segundo tudo que Yahvé havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os israelitas em respeito aos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu com um gesto de apresentação diante de Yahvé. Em seguida, realizou com eles o rito de expiação para purificá-los. Os levitas foram então admitidos para fazer o seu serviço na tenda da reunião,
na presença de Arão e de seus filhos, conforme que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim se fez com eles. O tempo de serviço dos levitas. Yahvé falou a Moisés e disse: Eis o que compete aos levitas. A partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função da tenda da reunião. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a serviço, não terá mais função alguma. Contudo, poderá ajudar os seus irmãos a garantir a ordem na tenda da reunião, mas não se ocupará de nenhum serviço. Assim, pois, farás aquilo que se refere ao ministério dos levitas. 4. A Páscoa e a partida. Capítulo 9. Data da Páscoa. Yahvé falou a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, e disse: Celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, a celebrareis no tempo determinado. Celebrá-la-eis segundo todos os estatutos e normas a ela referentes. Moisés, pois, ordenou aos israelitas que celebrem a Páscoa. Celebraram-na no deserto do Sinai, no primeiro mês, no dia 14 do mês, no crepúsculo. Fizeram os israelitas de acordo com tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés. Caso particular. Ora, havia alguns homens que estavam impuros por causa de um morto. Não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. No mesmo dia vieram procurar Moisés e Arão e disseram-lhes: Estamos impuros devido a um morto. Porque seremos excluídos e privados de trazer a oferenda a Yahvé no tempo determinado, no meio dos israelitas? Respondeu-lhes Moisés: Aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém do meio de vós ou de vossos descendentes se achar impuro devido a um morto, ou estiver numa longa viagem, celebrará contudo a Páscoa a Yahvé. No segundo mês, no dia 14 do crepúsculo, celebrá-la-ão. Com asmas e ervas amargas a comerão. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, e nem lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, porém, que se encontrar puro e não estiver em viagem e deixar de celebrar Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda de Yahvé no tempo determinado e, portanto, levará a responsabilidade de seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. A nuvem. No dia em que foi levantada a habitação, a nuvem cobriu a habitação, ou seja, a tenda da reunião. Desde o entardecer até a manhã, repousava sobre a habitação com aspecto de fogo. Assim, pois, a nuvem a cobria permanentemente, tomando aspecto de fogo até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, então os israelitas se punham em marcha no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam os israelitas. Segundo a ordem de Yahvé, os israelitas partiam, e segundo a ordem de Yahvé, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a habitação. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre a habitação, os israelitas prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre a habitação, então acampavam segundo a ordem de Yahvé e também partiam segundo a ordem de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Ora, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partia. Ora, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano, enquanto a nuvem permanecia sobre a habitação. Os israelitas ficavam acampados, mas quando ela se levantava, então partiam. Conforme a ordem de Yahvé, acampavam, e conforme a ordem de Yahvé, partiam. Prestavam culto a Yahvé segundo as ordens de Yahvé transmitidas por Moisés. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.